Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mais uma vez vamos estar gravando um outro vídeo falando de liderança cristã, consolidando líderes para melhor servir e estarmos diante do Senhor, cuidando daqueles que foram colocados sob os nossos cuidados. Eu quero ler com vocês 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7, que nos diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que, por meio dele, vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas ele que nos amou a nós, e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, e nos amamos uns aos outros. Deus permanece em nós. Se o seu amor é em nós aperfeiçoado, nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. Então nós lemos 1 João, capítulo 4, do 7 até o versículo de número 13. Então nós vamos falar hoje, o nosso estudo de hoje é um líder com ternura e impulsividade. Quer dizer, nós vamos falar de um líder que era terno, mas também ele era impulsivo. E aí nós não estamos falando nada mais, nada menos do que João. Esse João é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João. Depois nós vamos ter a primeira carta de João, que foi essa que nós lemos. Vamos ter a segunda carta de João, a terceira carta de João, e vamos ainda ter Apocalipse. Então eu estou informando para você, líder abençoado, de que esse João teve 5 obras: o Evangelho, 3 cartas e o livro da revelação chamada de Apocalipse. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre as qualidades desse líder que era terno e impulsivo ao mesmo tempo. Então eu vou aqui discorrer de algumas coisas que nós encontramos no líder chamado João, um dos apóstolos, um dos discípulos, que depois se tornou apóstolo de Jesus. Então o líder João. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero enumerar com os amados aqui é que João era inteligente emocionalmente, ou ele tinha a característica de pessoas inteligentes emocionalmente, ou pessoas inteligentes emocionais, que são inteligentes de uma forma emocional. Então na sua emoção nós vamos descobrir um teor de inteligência. Então nós vamos ver aqui que ele tinha emoções equilibradas na vida de João, e oportunas. Eles tinham essas características equilibradas, e na vida dele, de uma forma oportuna, fazia com que ele se sentisse e expressasse uma liderança eficaz. Ele se sentia um líder à altura, e ele fazia isso de uma forma eficaz, de uma forma eficiente. Então quem olhava para João via nele um homem eficiente, um servo eficiente. Uma liderança não se baseia apenas em elementos técnicos ou mesmo elementos práticos, mas demanda também o seu emocional. Um líder precisa trabalhar as suas emoções.
Então nós precisamos manter um equilíbrio. Gálatas vai dizer que nós precisamos ser temperados, devemos ter uma temperança, devemos ter equilíbrio, quer dizer, domínio próprio. Então eu não posso ser apenas prático, profissional, mas eu preciso ter nas minhas emoções uma razão de equilibrar ela. Porque João, nós vamos ver aqui que João participou de dois extremos. João, esse apóstolo, de qual nós estamos falando aqui nessa hora, ele participou de dois extremos. Quais foram os dois extremos? Ele conheceu João Batista e ele então pega de João Batista a aspereza, aquele jeito forte de chegar batendo. E aí ele pega o outro extremo, a ternura de Jesus. Então ele vive dois extremos. A aspereza de João Batista, raça de víbora, que vos ensinou fugir da ira vindoura, vem cá e batizava. E ele se arrependiu. E a ternura de Jesus, a forma que Jesus contornava situações extremas, situações complicadas. Então João, ele pegou para se tornar ter uma inteligência emocional, o extremo de João Batista com a aspereza e Jesus com a ternura. E isso deu para ele uma inteligência emocional para manter o equilíbrio dentro da sua função de apóstolo, em saber lidar uma hora como é que ele falava forte e outra hora como ele falava com ternura. A segunda coisa que eu quero falar é sobre o carisma. Um líder precisa ser carismático. E eu sei que tem momentos que você precisa fechar a cara mesmo, você precisa tratar as coisas com seriedade. Mas ser carismático não significa a cara feia, a cara fechada. Significa que as suas palavras, as nossas palavras, precisam ser dosadas de amor, como nós lemos no texto. Mesmo em situações difíceis, você precisa manter uma linha de carisma, ser carismático até mesmo em situações difíceis. Não é fácil, mas nós precisamos ser carismáticos. E aí nós vamos ver que dessas qualidades, das qualidades requeridas para o desenvolvimento eficaz de uma liderança, o carisma constitui um dos mais importantes. Então, em um líder, ele precisa ter carisma, mesmo em meio à circunstância. E aqui em Lucas 9, de 51 a 55, nós vamos ver, você leia depois esse texto, que nós vamos ver que quando eles vão chegando em Samaria, e eles percebem que os samaritanos não queriam que eles entrassem naquele lugar, não queria dar hospedagem para eles. Então o que acontece? Esse discípulo, esse líder chamado João, ele e Tiago, seu irmão, o que eles fazem? Senhor, manda descer fogo do céu, consome todo mundo aí. Então, a simplicidade dele em resolver o problema, de que já que eles não querem que o Senhor entre, então vamos resolver a situação. Mas, ao mesmo tempo que ele fez isso, ele foi considerado um homem carismático. Provavelmente depois que ele passou aí uma média, tem uma linha aí de mais ou menos uns 4 anos com Jesus, né? Dá um cálculo assim. E depois a gente pode falar em um outro vídeo onde é que a gente encontra esses cálculos de 4 anos. Mas ele passa uma média de quase 4 anos ou 4 anos com Jesus. Eu quero aqui pensar, eu disse que ia falar depois, mas eu posso raciocinar aqui rápido com você. Podemos fazer um cálculo de 3 anos e meio ali com Jesus, né? Por aí, 3 anos e pouquinho. Depois você vai ver que ele vai estar na ilha de Pátmos, ele vai ter a experiência do Apocalipse, da Revelação. E então nós podemos ver que vai ter uma somatória e vai dar uma média de 4 anos aí de Deus com ele. Então nós vamos aqui analisar que ele era carismático, ele tinha carisma. E isso é uma qualidade muito importante na vida de uma pessoa que lidera ou que deseja liderar, que deseja fazer a obra de Deus como líder. Terceira coisa, a interação social. Uma pessoa líder ou uma pessoa que almeja o episcopado, como diz a palavra, ele precisa se interagir socialmente. Ele precisa pegar na mão das pessoas, ele precisa abraçar as pessoas, ele precisa falar de Jesus
de uma forma dócil e maravilhosa. Ele precisa ser amigo de todas as pessoas no mundo. Ele precisa ser amigo, ele precisa expressar o amor de Cristo para todas as pessoas. Nós não podemos fechar o nosso grupo, não podemos fechar aqueles que estão próximos da gente. A Bíblia diz que nós temos que amar o próximo. Não diz qual é a raça, a cor, a posição social, o nível intelectual, o nível econômico. Não. Só diz que é próximo. Então todas as pessoas precisam interagir umas com as outras. E João interagia, ele trazia isso. Ele entendeu que ele precisava ter essa interação social. Para a autenticidade dele, ele desenvolvia um vínculo de fraternidade, comunhão e o trabalho com os seus irmãos na fé em Cristo. Então isso ele fez. Amém? Quarto, é a percepção. Nós precisamos ter uma percepção, perceber as coisas ao nosso redor. O testemunho de João indica que tudo que havia visto, ouvido, contemplado, concernente ao mestre, não seria suficiente no futuro, porque no futuro ele ia passar por alguns desafios. Então o que acontece na sua percepção? Ele precisava, como líder espiritual, desenvolver a capacidade de perceber que as lições de tudo quanto ele experimentara com Jesus no passado lhes daria condições de fazer a obra de Deus com mais primor, com primazia, com mais força, dando prioridade, fazendo isso com excelência. Por isso que eu tenho falado com vocês, líderes de excelência, fazer com zelo. Excelência é zelo, é fazer para glorificar a Deus, é fazer para exaltar a Deus. Não faça para ser reconhecido. Não faça para alguém olhar e dizer para você: eita, que maravilha, você veio bem feito. Não, faça para glorificar a Deus. E certamente Deus glorificará você no tempo oportuno. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Eu quero concluir aqui falando que João, além de tudo, tornou um homem de credibilidade no seu ministério até o fim da sua vida. Então era um homem que tinha credibilidade. As pessoas criam que ele realmente era um homem que conheceu Deus, um homem que andou com Jesus, um homem que tinha no seu coração a presença de Deus. Outra coisa que eu quero falar aqui, que dentro dessa credibilidade, ele foi de humilde pescador galileu e tornou-se um grande apóstolo de Cristo. Então, Deus abençoe sua vida, sua casa. Continue crescendo, continue nessa força, porque eu vou estar junto com vocês, consolidando-os, firmando-os naquilo que nós acreditamos como líder que nós devemos ser. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima. Que Deus abençoe poderosamente a todos. Amém.